Podem sentar-se. Meus amados irmãos, em nosso Senhor Jesus Cristo, hoje é o domingo da 60ª. Nós estamos, digamos assim, no tempo da 70ª. São 3 domingos, na verdade. Começou o domingo passado, compreende o domingo de hoje e o domingo que vem. São 3 domingos em preparação para a Quaresma. No breviário do sacerdote, na liturgia tradicional, o padre, nesses 3 domingos, ele medita no ofício de matinas sobre Adão, o primeiro pai. Nesse domingo, sobre Noé, o novo pai que renova a humanidade depois do dilúvio. E no domingo que vem, a igreja já foca um pouco na pessoa de Cristo. Tanto é que no domingo próximo, nós já vamos ver Jesus anunciando a sua paixão, para dizer que a renovação completa, perfeita de toda a humanidade só se dará pela redenção de nosso Senhor, através da sua encarnação, vida, milagres, pregação, paixão, morte, ressurreição e ascensão gloriosa aos céus. Em Cristo nós temos a plenitude de todas as graças. E assim nosso Senhor, Ele se coloca diante de nós, tornando o amor do Pai visível. E Cristo é muito mais do que um pai, Ele se torna um irmão, um amigo, acessível, para que em cada domingo que estejamos aqui para a assistência da missa, possamos de fato renovar a humanidade, né? Possamos de fato recomeçar a história, possamos de fato restaurar o nosso coração e ter uma vida nova. E assim em Cristo, na igreja, nós podemos, portanto, ter a certeza de que podemos ser santos, cooperar com a graça, crescer cada dia no amor de Deus, para a perseverança final, né? Que vai ser o momento crucial da passagem desta vida terrena para a vida eterna. E nós esperamos nesse dia estarmos na amizade de Deus, na graça de Deus, estarmos unidos com Cristo, por sua santa amizade e por sua santa graça, por sua vida plena, que nos dá a plenitude aqui neste mundo e nos prepara para a plenitude do céu. Por isso que domingo passado vocês ouviram a parábola daqueles operários que foram chamados para trabalharem na vinha. Assim a igreja também conta com aqueles que devem trabalhar pelo crescimento do reino de Deus. E nós somos os operários, somos os responsáveis. Devemos fazer parte da igreja e com a igreja evangelizar e buscar a salvação das almas. Com a igreja viver a santidade pessoal, a santidade em família e também a santidade na vida profissional, na vida social. Testemunhando no mundo que nós somos verdadeiramente católicos e que assim sabemos em quem acreditamos, sabemos em quem nós colocamos a nossa confiança, sabemos e conhecemos aquele que nós amamos e fazemos profissão de fé, que é Jesus, porque assim o mundo vai ver quem é realmente seguidor de Jesus Cristo, quem é que realmente se identifica com nosso Senhor, quem é verdadeiramente católico, apostólico romano. E assim nós vemos nesse domingo de hoje o grande exemplo do apóstolo São Paulo, né? Por isso que essa leitura longa da sua
segunda carta aos Coríntios, mostra exatamente o zelo de um homem apostólico que antes era perseguidor da igreja e tornou-se um vaso de eleição para pregar o evangelho, testemunhar o amor a Cristo e no fim dar a vida por este mesmo Jesus Cristo. O grande apóstolo São Paulo, para nós, é um grande exemplo. E se nós olhássemos o evangelho da parábola do semeador, porque na verdade São Paulo foi uma boa terra, um coração que permitiu que o chamado de Deus lá dentro ecoasse profundamente, para que ele se convertesse para Cristo. Terra boa que dá muitos frutos, e nós sabemos quantos frutos São Paulo colheu na sua vida apostólica. Mas também, além de ser uma terra boa, ele é chamado para ser um semeador. Inclusive ele é o semeador por excelência, o apóstolo, aquele que mais viajou, aquele que mais evangelizou, aquele que mais pregou o evangelho, e talvez aquele que mais tenha sofrido por causa de nosso Senhor. Está aí a razão pela qual a igreja coloca esta passagem nesse domingo, além da Basílica Papal desse domingo ser a Basílica de São Paulo, fora dos muros lá em Roma, mas a razão é porque São Paulo, ele é este modelo de terra boa e também de um grande semeador da boa nova do Evangelho. E a frase que mais marca nessa passagem longa que eu li para vocês é quando São Paulo, tentado, sentindo o aguilhão na sua carne, uma fraqueza que lhe fazia sucumbir às vezes, recorrendo a Deus insistentemente, ele ouve essa palavra consoladora de nosso Senhor: basta-te a minha graça. Basta-te a minha graça. Essa frase, meus amados irmãos, realmente é para nós uma motivação, um consolo, uma certeza que nos deixa o coração cheio de esperança, de confiança, porque de fato nós podemos contar com a ajuda de Deus. Ora, São Paulo teve uma ajuda extraordinária, né? Porque Deus o fez cair do cavalo, o fez ficar cego. É uma ajuda milagrosa para que a graça de Deus não ficasse vazia no seu coração. Tanto é que ele vai falar na sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 11, dizendo que a graça de Deus não ficou estéril em mim. Ele se considera o último dentre os apóstolos, como um abortivo, quer dizer, ele é o 13º, digamos que ele é um reserva. No entanto, São Paulo não deixa de reconhecer que pela graça de Deus, ele diz: sou o que sou, diante de Deus e diante dos homens. A graça de Deus não ficou estéril em mim. E entre os apóstolos ele tem que reconhecer, ele fala: eu fui o mais evangelizador de todos, o maior. Mas aí ele reconhece em seguida: pela graça de Deus que me sustenta. Interessante, né? Que quando São Paulo ficou cego, depois que caiu do cavalo, Deus mandou que ele fosse até a cidade, se apresentar a um discípulo chamado Ananias. Imagina o susto de Ananias: meu Deus, eu vou receber este homem, o grande perseguidor da igreja. Só que Deus o tranquilizou, dizendo que São Paulo era para ele um vaso de eleição, um escolhido. E podemos dizer em quem Deus colocou um amor, né, preferencial. Mas aí Deus diz para Ananias: no exato momento em que as escamas caírem de seus olhos, ele vai enxergar também todos os sofrimentos que ele vai padecer por minha causa.
Muito bonito isso. É interessante, né? São Paulo, quando esteve diante de Ananias, imediatamente as escamas caíram de seus olhos, ele começou a ver. Ele tinha ficado 3 dias sem comer, sem dormir, sem beber, preparando-se para o batismo que aconteceu naquele mesmo dia do encontro com Ananias. Imaginem só, as escamas caem dos olhos, mas ele enxerga, pela graça do batismo, um mundo sobrenatural ao qual ele é chamado a fazer a vontade de Deus, se santificar, ser um grande pregador e também sofrer, dar a vida por Cristo. E é o que ele vai fazer. Tanto é que ficou muito claro aqui por essa leitura quantos sofrimentos, padecimentos, perseguições sofreu São Paulo. Quantos e quantos problemas, dificuldades, e o cuidado de todas as igrejas, um coração que ardia no amor por Cristo, querendo que todo mundo fosse evangelizado, e como lema de vida que resume todo o carisma de São Paulo: eu faço tudo por todos, ou eu me dou inteiramente, sem reservas, a todos, à igreja, às almas. Mas, meus amados irmãos, quem teria sido capaz, pelas forças humanas, suportar tudo isso, a não ser a graça de Deus sustentando a pessoa? E de fato é assim. E quem teria sido capaz, portanto, de abrir o coração para Deus, se converter, enxergar a verdade plena, tornar-se um grande apóstolo de Cristo, se não fosse a graça de Deus que o levasse para essa perfeição? E quem teria sido capaz de tornar-se um grande evangelizador, um grande semeador da boa semente do Evangelho, espalhando em todos os cantos do mundo, em todos os terrenos, a palavra de Deus? Quem teria sido capaz de fazer isso apenas com as forças humanas, se não tivesse, portanto, o sustento da graça? É isso. Nosso Senhor, Ele de fato se revela, e essa é a verdade plena, quando Nosso Senhor quer dizer para nós que basta a sua graça. E por isso, basta a graça de Deus, para que o nosso coração seja também uma boa terra, para produzir frutos. E para que a nossa boa terra aqui do coração produza frutos, é preciso que se abra para a graça de Deus. É preciso que se abra para a graça de Deus, para tirar os demônios que vêm querer roubar a palavra de Deus ouvida, que de fato é até ouvida atentamente, né? Mas como a semente muitas vezes cai no chão batido, vem as aves roubar a palavra de Deus. Basta a graça de Deus para que isso não aconteça, para que você não permita que o seu coração seja uma estrada batida, onde as pessoas pisam, ou aonde o mundo vem pisar com os vícios mais vergonhosos, aonde os demônios vêm roubar de maneira tão fácil, porque de alguma forma é como se a pessoa já se entregasse. E isso é perigoso, porque os vícios tornam o coração empedernido, torna o coração endurecido, torna o coração fechado, orgulhoso, e fica fácil para o demônio roubar assim, quando a pessoa se fecha. Mas para que o coração não se feche, basta a graça de Deus, e essa graça nós precisamos pedir insistentemente ao Senhor, nas nossas orações, na hora que nós fazemos a comunhão, na hora que ouvimos a palavra de Deus também, porque a gente sabe que além da terra batida dos pássaros, nós temos a terra que é superficial, porque não tem profundidade, e logo em seguida tem aquela laje que vai impedir o crescimento da palavra de Deus. E o que é interessante, que nosso Senhor fala na parábola, que existem pessoas que de fato escutam, mas não têm raízes, porque escutam apenas para logo em seguida não perseverar. E eu diria que essa superficialidade é um retrato do mundo atual, quando nós com tanta facilidade nos perdemos
nas milhares de distrações que o mundo nos oferece. O celular, por exemplo, está sendo um grande desafio para nós que queremos ter uma vida interior, uma vida espiritual mais profunda, e certamente a internet tem nos roubado o tempo de Deus e tem nos colocado nessa superficialidade na qual o cristão acaba vivendo sempre uma vida espiritual rasa, sem uma conversão profunda, sem uma convicção sincera. É a graça de Deus que vai nos dar a capacidade e a força para que o nosso terreno seja mais profundo, para que a gente tenha mais tempo para Deus, menos tempo para as distrações supérfluas, desnecessárias. E os espinhos que também impedem o crescimento. Como nós precisamos de contar com a graça de Deus, para que os espinhos fiquem cada vez mais diminuídos, extintos completamente da nossa vida, porque os espinhos simbolizam aquelas preocupações excessivas, o corre-corre agitado de uma vida moderna, que muitas vezes a pessoa se transforma numa máquina, e aí as ações, os trabalhos, tudo tornam-se mais importante do que a vida interior, do que a vida de oração. E aí, digamos que os espinhos abafam o fruto da palavra. E é tão comum a gente se perder, portanto, no emaranhado, né, de situações tão tristes que a gente vê no mundo de hoje, né? Meu Deus, em que caos que nós vivemos. Como é difícil, portanto, ter o equilíbrio e não permitir que a nossa vida caia, né, no ativismo, no americanismo, ou seja, a ação pela ação, sem ser santificada pela vida de oração. Então, os prazeres, as preocupações excessivas, os bens terrenos, muitas vezes o amor das coisas mundanas, podem impedir o crescimento da palavra de Deus. Mas, mais uma vez, nós precisamos contar com a graça de Deus. E assim o nosso coração vai se preparando para tornar-se uma terra boa, não é? Para que de fato o nosso coração se torne essa terra boa, contando com a graça de Deus, nós vamos recorrer à Virgem Santíssima, não é? Ela que tudo que ouvia, tudo que via, ela guardava, meditando no seu coração. Tudo ela guardava, ruminava aqui dentro da alma para perscrutar a vontade de Deus, claro, para entender qual era a vontade de Deus a seu respeito. E aí nosso Senhor vai poder dizer para ela, indiretamente, né, falando para a mulher que do meio do povo se levantou elogiando Jesus Cristo, ou elogiando a mãe de Jesus Cristo: bem-aventurada a mãe que te trouxe no seio, bem-aventurada aquela que te amamentou, porque a pessoa ficou empolgada, né, com, digamos, a perfeição de Cristo, a sua humanidade e da sua divindade sendo revelada pela autoridade com a qual Jesus pregava. Jesus encantava, e essa pessoa quis elogiar a sua mãe, mas nosso Senhor vai dizer que ela, a sua mãe, Maria Santíssima, foi muito mais bem-aventurada, muito mais feliz, porque soube ouvir a palavra de Deus e a colocá-la em prática. Então que Nossa Senhora também nos dê essa graça de ruminarmos, de meditarmos com mais profundidade aquilo que Deus tem a nos falar, para que com o auxílio da graça, com o auxílio de Nossa Senhora, possamos colocar em prática aquilo que Deus pede de nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.